Olha aí, pessoal do Baú do Trader. Estou aqui, o Paulo Bittencourt, na companhia, você já conhece, o Ursiano. Para quem achou que o Ursiano em novembro tinha saído de férias, ele estava apenas tirando aí uma folguinha, né? Bom, vamos então para aquele movimento que eu chamei dias atrás, que o Ibovespa, na verdade, o mês de dezembro começava agora, ou seja, começava nessa segunda-feira, né? Vejam, isso aqui eu separei para vocês, é o gráfico intraday de 15 em 15 minutos. Esse primeiro movimento que vocês veem aqui é aquele dia que eu excluí da amostra, que é um erro muito grande, é você ficar se baseando em data calendário, né? Seja de mês, seja de ano, né? Um índice, como ele é chamado a função sem memória, ele não está ligando que esse dia aqui é o dia 1º de dezembro. Então ele vai falar assim: opa, agora é 1º de dezembro, então eu tenho que levar em conta que nós já estamos em dezembro. Não, eu havia explicado que eu deixei de fora da análise, simplesmente porque o dia 1º de dezembro, circunstancialmente, caiu numa sexta-feira, numa semana, que foi aquela semana da euforia, daquela arrancada final do mês de novembro. E já foi a quinzena mais fraca do que na primeira quinzena de novembro, que eu já tinha explicado para vocês. Então é por isso que eu isolei da minha cabeça o dia 1º de dezembro. Para mim, dezembro começou no dia 4, segunda-feira, que é exatamente aqui o efeito barracuda que eu comentei com vocês, aquele mergulho, né, na segunda-feira. Mas veja como foi piorando. Veja como foi piorando. Há uma primeira tentativa de recuperação, né? Depois você tem um outro pregão que eu chamei aqui de lambisgoia. E agora é muito interessante esse movimento que aparece aqui, que é exatamente do dia 6 de dezembro. Esse movimento dos primeiros 15 minutos, com essa magnitude e como ele volta a um patamar aqui, não só supera essa recuperação do dia anterior, mas também do pregão pretérito e tal. Isso aqui é nitidamente um efeito de algoritmos, de robôs que testaram até onde eles conseguiriam puxar, para ver se eles conseguiriam voltar a ter um trend de alta. Só que os algoritmos eles fazem isso de uma maneira sem emoção. Ele testou, esticou isso fortemente, e aí realmente começa a aparecer ordens de venda. E os algoritmos eles começam a fazer isso simultaneamente. Eles disparam centenas de ordens de venda, de compra, desculpa, para várias ações, aquelas que puxam principalmente o Ibovespa, né? E ao mesmo tempo eles começam a soltar outras ordens de venda naqueles mesmos ativos, e ele começa a fazer uma conta do que está superando. Naquelas filas de compra e venda, começam a aparecer as sardinhas vão chegando, e até que o algoritmo rapidamente ele detecta, veja que em dois períodos posteriores, de 15 minutos, ele detecta que escorregou muito fácil, ele voltou para praticamente ali a abertura, e aí ele não tem dó. Aí ele vai, por mais que ainda tenha um leve movimento de tentar sustentar, pelo menos no nível da abertura, ficando no 0 a 0, ele não consegue, e aí ele derrete. Aí ele vem, e vejam que vai até o fim, né, formando, né, se a gente pegar aqui no movimento diário, né, não é à toa que o candle que se forma, vou dar uma ampliada aqui para não ficar... Mas vejam, aquilo que eu comentei com vocês, um começo de novembro exuberante, ele começa a entortar, vai ficando de lado, termina tudo bem, mas essa inclinação, essa derivada no final de novembro é muito mais suave do que essa derivada, a taxa de variação por dia, né? É, e aí nós entramos, por exemplo, em dezembro, por isso que eu comentei que dezembro começou, na verdade, no dia 4, né? É, e aí o mercado, na verdade, agora está faltando dinheiro. Todo aquele dinheiro que entrou em novembro não vai entrar de novo. O estrangeiro
o investidor estrangeiro ele é bastante pontual e técnico, ele identificou um ponto de entrada, ele entrou, ele sabe, por exemplo, o risco que ele fez, naquele momento no câmbio ele vai fazer o cálculo e aí ele fica parado esperando ver o que o bicho vai dar. Ele não vai ficar colocando dinheiro todo mês, todo mês, todo mês. Né? Agora, chegando pro fim do mês, de dezembro, são poucos pregões. Então a grande questão é, o cara que teve um ganho, que até segurou alguma posição em novembro, ele vai aguentar esperar isso, ele vai botar no bolso o ganho, ele vai cruzar o ano comprado, investido em bolsa? Essa vai ser uma grande questão. Essa é uma grande questão. Ele vai cruzar o ano comprado? Evidentemente que hoje, essa magnitude de queda de 1%, ela veio, evidentemente, em função de Petrobras e, por sua vez, em função daquela paulada na cotação do petróleo, caindo abaixo de $70, $69, acho que caiu mais de 4%. Né? E aí vem um ponto de atenção, por isso que eu sempre tenho comentado com vocês que, apesar de eu utilizar em alguns momentos a operação em bolsa no Brasil, no longo prazo ela não compensa. Não compensa porque a nossa bolsa, em 30 anos que eu acompanho, ela foi se tornando cada vez mais uma bolsa restrita a commodities, seja agrícolas ou minerais, e uma bolsa com alta influência estatal, de empresas semi-estatais, como é o caso, por exemplo, da Petrobras, os bancos públicos, né? Então, não há previsibilidade nenhuma, você não consegue aplicar nenhuma técnica de qualquer livro, de qualquer material para a Bolsa Brasileira. As melhores práticas não vão funcionar na Bolsa do Brasil, porque ela é sempre voo de galinha, ela é sempre uma ingerência de qualquer que seja governo enorme na atuação das empresas. Basta uma mudança na tributação, cobrar imposto retroativo, desonerar esse setor, não é criar um novo negócio para ajudar um setor. Então assim, não adianta, e o CDI vai caminhando. Em algum momento, em dezembro, semana que vem tem a nova reunião, a última reunião do ano do Copom. Está dado que é pacificado que a taxa Selic vai ser reduzida para 11,75. Mas aí quando você calcular rapidamente o juro médio do ano, ela vai estar ainda muito alta, ela vai estar acima de 11, né? O juro médio. Então, muito rapidamente, se a bolsa continuar derretendo em dezembro, comendo pelo menos parte daquele, ele coma, por exemplo, metade do que ele subiu desde de 31 de outubro. Pronto, ele já vai perder do CDI. E aí é o problema dos fundos 2,20, né? Os fundos 2,20 tomaram uma paulada danada, os multi que têm renda variável ficaram ali 20%, 30% do CDI, né? Até ter aquele rally de novembro, e aí de uma maneira ele foi arrastado, né? A cota começou a voltar e o cara teve um grande problema. Falei, e aí, o que eu faço? Eu começo a comprar? Em algum momento o cara decidiu, eu tenho que acompanhar esse índice, eu vou comprar. E aí vem uma reversão dessa de novo, né? Então, e evidentemente, como ele é um multimercado, ele não tem a obrigação, por exemplo, de ter 2/3 diretamente em ações. Um fundo de ações, esse já tá tomando pau há um tempão, né? Então, sofrendo perda de patrimônio, e aí o custo vai ficando mais caro para o gestor, né, os custos fixos do fundo. No multimercado ele ainda tem a possibilidade, dependendo evidentemente do regulamento, de ter título público, outros ativos até de crédito privado, ele pode tudo, né? Não pode, é claro, se tornar ali de uma vez por todas um fundo de crédito privado. Mas muita gente foi colocando no regulamento, vocês observarem, muitos fundos, eu montei muito fundo assim, que ele era tudo. Multimercado com renda variável, crédito privado e investimento no exterior. Bonito, né? Bonito. Só que aí a gente fica refém daquilo que acontece no Brasil, o CDI, aquele reloginho tique, 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 tique. Né? E que não vai mudar no ano que vem. Porque já tem todo aquele buziles aí, se o Banco Central na nota na semana que vem vai colocar no final ali da nota que haverá uma redução da taxa Selic nas próximas reuniões da mesma magnitude, etc. E tal. Quer dizer,
já está ficando difícil o Banco Central se amarrar nessa narrativa de que ele vai continuar descendo nessa magnitude de 50. Né? E aí vai ser aquela barata voa de novo, o ministro da Fazenda histérico, o presidente falando aquelas besteiras de costume e tal. Essa semana já acusou que o PIB, aquele PIB zerado do terceiro trimestre é culpa do Banco Central, porque o juro ficou muito alto. Não, não é. É uma perda de confiança. Se vocês olharem aquela formação bruta do capital fixo que saiu, ele recuou fortemente. A arrecadação continua muito pior. O investimento direto no Brasil caiu 40% em relação ao mesmo período do ano passado. Então isso significa uma perda de confiança e ninguém vai botar dinheiro novo em cima de uma situação que ninguém sabe para onde vai. Né? Essa é a verdade. Cadê o plano econômico? Né? Antes do ano passado, durante a campanha eleitoral, se dizia, não, se conversa sobre plano econômico, sobre economia durante a campanha eleitoral. Pois é, o ano terminou e a gente não sabe qual é o plano econômico. Não adianta simplesmente você ficar dizendo, né, a Simone do Tebet, ficar falando da arrecadação, nós vamos isso, nós vamos aquilo, nós voe, nós faz, ficar fora. Aí, o que adianta? Você fica fora do país mais de uma semana, aí volta, vai para o Rio de Janeiro para discutir o negócio falido do Mercosul, né? Está mais que claro que isso não vai levar a lugar nenhum. Essa ideia da última década, mais ou menos dos últimos 20 anos do século XX, de fazer grandes blocos econômicos, aí você tinha o NAFTA, aí a União Europeia se preparando para entrar em ação, aí você tinha outro bloco lá, o asiático, aí você vê que isso ninguém mais comenta nada. A melhor coisa é cada país procurar os seus interesses e fazer os seus acordos bilaterais, que só depende de você e da outra ponta. Na hora que você começa a juntar um monte de gente, veja que o Uruguai já está chiando. O Uruguai tinha uma grande possibilidade de fazer um acordo muito benéfico para o Uruguai com a China. Entende? Então, na questão do Mercosul, até o tamanho do Brasil, o tamanho do mercado, a diversidade de coisas que o Brasil produz, ele atrapalha os outros países. Né? Porque o Paraguai poderia fazer algum acordo especificamente com alguns países da União Europeia. O Uruguai é a mesma coisa, a Argentina dentro do seu interesse. Quando entra o Brasil assusta. Então, o Brasil simplesmente não. Então, assim, é melhor você se desvencilhar dessa amarra. Né? Então, é o que eu tinha aqui para vocês. Você vê que o mês será um mês longo e difícil, principalmente porque aquelas questões todas que ficaram paradas, elas não desapareceram. Então, a derrubada dos vetos, daquelas medidas que afetam muito da receita para o ano que vem, realmente, afinal de contas, qual será o déficit primário que vai aparecer nas contas? Porque na medida que a gente for terminando o ano e você já tiver, por exemplo, uma estimativa real de qual é o déficit primário esse ano, que é bem provável que seja da ordem ali de 1,4% em relação ao PIB, mas se nós projetarmos um PIB para o ano que vem que seja de 1,5%, veja, de 1,5%, hein? Né? Na velocidade que os gastos estão acontecendo, porque é tudo recorrente, é salário, é coisa empenhada e tal, há uma tendência de, por exemplo, se você não tentar controlar, que esse déficit atinja 2%, por exemplo, do PIB. Então a gente vai conseguir quantificar, será que serão 200 bilhões de reais só de déficit primário? Aí nós vamos pegar o estoque da dívida desse ano, que já terá cruzado, por exemplo, 6,5 trilhão de reais, a gente vai fazer uma projeção que sai do Tesouro do juro médio desse estoque ao longo de 2024 e mais a nova emissão de 200 bilhões. Vocês entendem onde que a gente vai chegar? A gente muito rapidamente vai chegar a 7 trilhões de reais. E aí isso vai ter preço na taxa de juros e tal, aquela coisa. Vocês já perceberam que nós chegamos nessa fase de Natal, como os comerciantes já perceberam que Dia dos Pais não rolou, Dia das Crianças não rolou, Black Friday não rolou. Vocês já perceberam que toda aqueles adereços em lojas, grandes shoppings e tal, ele tem o que ele está aproveitando o que ele usou do ano passado e mais nada, né? Grandes redes do mercado, ou seja, vai ser um Natal magrinho. E os caras continuam empurrando para, não, vamos liberar agora o consignado e tal. Vejam sempre aquela estupidez, né? Só podia vir, né, desse tipo de
de gente com mente sindical lá dos anos 80, né? O cara força na marra o crédito consignado, o teto do crédito consignado, os bancos fazem a conta, o funding dele para emprestar para a pessoa no consignado, quer dizer, ele vai ter que pagar para a pessoa um CDB, ele recebeu um CDB, ele está tendo que pagar o quê? Se ao longo do ano que vem, ele vai pagar o quê? 8%, vamos dizer, naquele CDB varejo, né? E aí ele vai emprestar para o cara 3%, tudo bem que tem um índice de inadimplência menor, tal, mas a conta não fecha, a boca de jacaré é muito grande. Então, o que aconteceu ao longo desse ano? Já caiu em torno de praticamente 17% nominal o que os bancos privados emprestaram de consignado. Ele vai dizer, não, não empresto. Ele que é o dono do dinheiro, ele não é obrigado a emprestar. Aí o que vai acontecer? Isso vai acabar em cima de quem? Banco do Brasil e Caixa Econômica. Então eles vão empurrar coisa que já foi feito no passado. Se usar os bancos públicos para conseguir dando um crédito, né, num momento de desaceleração econômica. Lá na frente, sabe o que vai acontecer? Os bancos privados vão dizer, olha, os caras estão praticando essa taxa aí, faz o seguinte, você está devendo aqui, vai lá na Caixa, no Banco do Brasil e pede lá um consignado lá. Pede um consignado e vem aqui pagar a dívida aqui. É isso que vai acontecer. Então você vai ajudar realmente a limpar a carteira dos bancos privados que vão continuar não emprestando. Não emprestando. Então é sempre uma coisa ilusória, né? E todo aquele gás que eu já comentei com vocês, que a gente entrou em 2023, você não tem esse gás na entrada de 2024. E você já entra devendo, que é o déficit primário. Então a situação, né? O governo pode colocar o dinheiro que ele quiser na dívida pública, tentar fazer o que você tal. O cara que tem o dinheiro dele, privado, ele não vai entrar nessa. Isso aconteceu ali, quando a presidenta tentou pressionar, não, baixa o juro na marra, lembra? Não, baixou o juro, chamou o presidente do Banco Central num domingo à noite, tinha reunião como se fosse essa semana, por exemplo, não vai ter, não, você vai baixar o juro abaixo de 10, eu quero o juro, fez, o juro futuro explodiu, os bancos retraíram, os caras começaram a desovar, né, os funcionários, né? Então não é simplesmente porque a Selic foi a 7, eu acho que 7,25, 7 alguma coisa, não foi isso que gerou emprego. O que gera emprego é confiança, né? Coisa que esse governo não tem. Essa é a verdade, né? O tempo que passou na COP, falando no Brasil, você viu o número de bravatas que foram faladas, né? E aquilo precisa ser resolvido realmente no Brasil. Agora a mídia está sempre ali falando, não, foi muito bem, nossa, sensacional. Você vê agora o negociador lá da COP, ao ser perguntado sobre essas bravatas com relação ao petróleo, Petroarábia, OPEP+, e exploração na margem equatorial, ele diz, não, é que essa questão dos combustíveis fósseis, da redução, ela não está ainda bem estruturada. A gente precisa ainda conversar, quem sabe, nessa COP, na próxima COP. Cara, isso é a COP 28. Vocês não chegaram a uma conclusão ainda? A Arábia Saudita já disse que vai pular fora desse negócio de dizer que tem que ter um compromisso paulatino de redução do petróleo. Ela é louca, né? Então vocês concordam que é um embromeixo, você está perdendo tempo com isso aí? Como eu já disse, você veja os Estados Unidos perde esse tempo que a gente perde no Brasil discutindo uma coisa simplesmente irrelevante. Aí está se falando, não, COP30 no Pará, não sei o que. Cara, vai resolver o problema de Maceió, cara. Para de ficar falando isso. Tem que resolver o problema de 2,5 milhões de pessoas que não tem título de terra lá no Amazonas. Aí aparece o fundo do Amazonas, com 400 e poucos milhões. A gente vai mandar ali para questão de preservação. Isso é titica de galinha. Você vai mandar dinheiro para os amiguix das ONGs, aqueles jornalistas para escrever bem. Eu sei como é que funciona, tá certo? Mas na imprensa vai ser uma coisa muito boa. Efetivamente, não estão nem aí, tá certo? Então é isso aí. Como eu disse, Ursiano, fortes emoções aí. E estamos à caça de notícias boas. Como eu disse, as notícias boas acabaram. Então, estamos à caça de notícias boas.